é a única motivação que faz com que a pessoa saia de algo frágil para algo poderoso. Que faz com que a pessoa comece a pensar por que ela nasceu. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 2. Efésios 2. Abra sua Bíblia em Efésios. Não permita que nada te atrapalhe estudar a palavra de Deus agora. Efésios 3, melhor dizendo. Em Efésios 3 tem algo muito grandioso a respeito disso, que o Senhor Deus tentou explicar para nós, nas palavras de Paulo. E quando nós lemos isso, nós vamos ver que coisa grandiosa, extensa, profunda, única e poderosa. Efésios 3. Dê uma olhadinha o que o Senhor Deus diz aqui. Efésios 3, Paulo está dizendo no verso 8 em diante o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. O que Paulo disse aqui? Que a ele foi dado essa coisa grandiosa, essa graça imensa de anunciar para os gentios o evangelho de Cristo. Continua lendo. E que mais? Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que a tudo criou. Este mistério é a pregação de Deus para os gentios. Mas agora o verso principal é o verso 10, que me arrepia. Olha o que está escrito aqui. Todo mundo lendo. E foi assim para que quando? Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades aonde? Gente, o que vocês acabaram de ler? Que na época de Paulo, a ele foi dada a responsabilidade de pregar a todos os gentios. Mas agora, pela igreja, foi dada a responsabilidade de mostrar ao universo quem é Deus. Você já havia pensado nisso, Cleusa? Minha irmã, meu irmão, por que você nasceu agora e não antes? Você acha que foi por acaso? Leia de novo o verso 10. E foi assim para que agora, pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. O que é isso que Deus está dizendo aqui? Que Ele trouxe a igreja dele agora para mostrar para o universo inteiro quem é Ele, que Ele está certo. Ele vai provar para o universo que o diabo está errado através da igreja. Ei, como que você sente isso? Como que isso passa pelo seu coração? Você entende por que o cristão não tem que perguntar se ele gosta ou se ele não gosta de certa coisa? Você se lembra de José? Um exemplo grandioso disso é José. José na casa de Potifar. Ele estava ali na frente daquela mulher. E a mulher o tentou tantas vezes. Qual foi a resposta de José? Aos 17 anos, testosterona transbordando. Aquele rapaz disse o quê? Não. E por que ele disse não? Ele podia até chegar para aquela mulher e dizer assim, olha aqui, ó. E eu vou dizer uma coisa para a senhora. Não é porque eu não quero não, viu? É porque meu Deus não quer e eu estou comprometido com Ele. Não foi assim que ele disse? José entendia isso. Ele entendia por que foi que ele nasceu. Qual era a razão de sua vida aos 17 anos? Meu irmão, minha irmã, por que você nasceu? O que você veio fazer aqui? Sabe quem eu escolhi para falar nesse final de semana? Sabe qual é a mulher que eu escolhi para falar? Eu podia te dar um monte de nome da Bíblia. Um monte de nome de pessoas, uma após outra, que fez a diferença na história que Deus está escrevendo. Mas eu preferi escolher uma que ainda está fazendo parte da história de Deus. Eu escolhi você. Eu escolhi a sua vida. Por que eu escolhi você? Estas outras perderam, algumas perderam como Jezabel. E tantas venceram. Você pode falar de Ruth, você pode falar de Noemi, você pode falar de Maria, Maria Madalena, prostituta. Você vai falar de muitas pessoas que vão ter histórias grandiosas para serem pregadas e cantadas. Mas e você? Que história você está apresentando para o universo, mulher? Nessa última hora da história da Terra.
Na hora mais probante da história da Terra. Por que que a história é a época mais séria? Irmãos, presta atenção comigo. Dá uma volta no seu tempo, lá para o início, na época de Eva. Vamos conviver com a mulher mais bonita, mais perfeita, mais inteligente que essa terra teve. Deve ter sido muito interessante viver do lado dela, né? Ela aprendeu do próprio Jesus, boca a boca. Ele falou com ela ali, olha, Eva, é para você cozinhar assim, assim, porque tudo que ela aprendeu veio de Jesus. Que bom, não é? Eu gostaria de ter vivido com ela. Que maneiras que ela tinha. Como que ela gostava de andar. O que que ela falava. E se você seguisse um pouquinho para frente, você ia encontrar mulheres ali como a esposa de Noé. Que mulher interessante. Abnegada. Eu só sei que ela foi esposa dele e mais nada. A Bíblia não fala nem seu nome. Aliás, a maior parte das mulheres, elas aparecem sem precisar dizer o nome. Porque a mulher verdadeira mesmo, ela não precisa aparecer por outras coisas. Ela aparece pelo que faz, pelas coisas que ela é, pelas coisas que apresenta. Mas você não nasceu nessa época. Você não nasceu na época de Abraão, para conviver com Sara. Não nasceu na época de Isaac. E nem na época de José, para você ver aquela vergonha que a mulher de Potifar passou. E muito menos você nasceu no meio daquele povo que saiu da terra do Egito para ir para Canaã. E não viu o templo ser levantado por Salomão, o filho de Davi. Aquele que foi filho daquela com quem Davi pecou. Também você não nasceu na época de Daniel. Quem deve ter sido aquela mãe de um homem como Daniel? Que rapaz precioso, gente. Ele foi castrado na sua juventude e permaneceu completamente fiel a Deus. Você não encontra um defeito. Ele deve ter tido pecados, mas nenhum relatado na Bíblia. Já parou para pensar nisso? Porque a Bíblia não esconde os defeitos dos seus filhos. Mas eu imagino que mãe esse rapaz deve ter tido. Mas você também não nasceu na época de Jesus para andar por aquelas ruas poeirentas da Galileia e acompanhar Jesus e colocar o travesseirinho debaixo de sua cabeça, ou coisas parecidas que as mulheres faziam isso para o Senhor. Cozinhar como Marta, sorrir bastante como Maria Madalena. E você também não nasceu durante a Idade Média, que foi uma das épocas mais escuras para a vida da mulher nessa terra. Por que você nasceu agora? Você acha que foi por acaso? E você, homem, por que casou exatamente com essa mulher? Por que que você está vivendo com esta e não com outra? Não foi porque dois gametas se encontraram por acaso que apareceram seres humanos agora. Deus escolheu quem deveria nascer agora. Agora não é a hora mais fantástica, bonita, cheia de cores e cheia de alegria. Agora é a hora mais probante. Como a mulher é vista no mundo hoje? Você consegue dizer? Eu andei fazendo uma entrevista com alguns homens. Como que você imagina que a mulher é vista? E eu precisava de uns slides para colocar aqui em cima, para que a gente pudesse ver no PowerPoint. E eu coloquei a palavra mulher dentro do computador. Adivinha o que aparece na tela? Por que que a mulher é vista com esse tipo de imagem? O que que acontece agora? Minha irmã, meu irmão, por que você acha que na hora mais difícil da terra, Deus trouxe a nós para vivermos agora? Por que que ele não trouxe Eva, que era forte e poderosa? Por que que ele me trouxe, baixinha de 1,60 m? Por que que Deus não trouxe pessoas tão especiais e de um caráter tão firme? Vocês podem falar de Esther. Olha que caráter que Esther teve. E ela viveu há tanto tempo atrás. Mas Deus trouxe a você para viver agora. Meus irmãos, Deus tem um plano. E a nossa Bíblia disse que pela igreja Ele vai mostrar para o universo inteiro que Ele está certo. Não te enche o coração pensar isso? Você foi escolhido para a época mais gloriosa da terra. A época mais grandiosa, mais fabulosa. Mas infelizmente, algumas pessoas não têm ideia que época que nós estamos vivendo. Meus irmãos, eu louvo ao Senhor pelo privilégio. Aí em Efésios mesmo, Efésios 2. Efésios 2. Olha o que Deus diz a seu respeito e ao meu respeito aqui. Gente, é grandioso